sendo pregado, João viu em uma das suas revelações e visões, ele viu um anjo cintilante que voava pelo céu, e aquele anjo tinha o evangelho eterno em suas mãos, e eles passavam voando e diziam para a humanidade: adorai a Deus e dai-lhe glória, porque eis que é chegado o tempo do juízo aqui na terra. Depois do arrebatamento da igreja, estarão as duas testemunhas que vão pregar nas praças, vão pregar nas ruas e vão anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, esse dia ninguém sabe, ainda que falsos profetas tenham tentado marcar essa data, ainda que falsos profetas tenham tentado, meus irmãos, colocar um dia, ninguém sabe. Pode ser hoje ainda a volta do Senhor, pode ser hoje, pode ser essa noite, pode ser pelo amanhecer, pode ser ao cantar do galo, ninguém sabe quando ele virá. A parábola das 10 virgens, capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, nos traz uma revelação tão grande, meus irmãos, nos traz algo tão profundo, que quando eu leio, cada vez que eu me deparo, os meus olhos diante deste texto, a minha alma pulsa dentro de mim, o meu coração acelera, porque nós vemos ali uma realidade muito grande. Estava toda a igreja simbolizada naquelas 10 virgens, e a Bíblia diz que 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas. Eu acredito que se tiver alguma virgem louca aqui nesta noite, o Senhor quer te alcançar, o Senhor quer falar contigo nesta hora. Amados e queridos irmãos, de repente estavam todas reunidas, e a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Diga assim comigo: à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao encontro. À meia-noite. Agora, que horário seria esse horário da meia-noite, irmãos? A Bíblia fala no grande dia do Senhor. O profeta Amós e os pequenos profetas falam: porque vós esperais o dia do Senhor. O dia do Senhor não é para nós, irmãos. O dia do Senhor não é para a igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus nos revela dizendo que o dia do Senhor não é alegria. O dia do Senhor é dia de ouvir voz e lamentação. O dia do Senhor é dia de nuvens. O dia do Senhor é dia de escuridão. O dia do Senhor é dia de terror sobre as nações. O dia do Senhor é dia de ranger de dentes. O dia do Senhor é dia de juízo. Porque esperais o dia do Senhor. Aí, voltando para Mateus capítulo 25, a chamada da meia-noite, eu começo a entender a revelação de Deus. Por exemplo, meus irmãos, hoje é domingo, até a meia-noite será domingo, mas meia-noite e 1 segundo, pastor Saulo, já não será mais domingo, será segunda-feira. Transferimos isso agora para a virada da meia-noite. Quando começar o dia do Senhor, Malaquias escreve dizendo: eis que esse dia vem raiando como a luz da aurora, vós saireis e saltareis e sereis como um bezerro cevado na estrebaria. Isso quer dizer, nós vamos sair saltando e vamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Quando começar o dia da indignação, o dia da ira, o Senhor vai arrancar a igreja da terra e nós subiremos. É na meia-noite, é na meia-noite, na virada desse dia, a igreja vai subir. Só quem crê, levante a mão e dê mais uma glória a Ele. É noite do Senhor, Ele nos traz aqui para falar estas coisas, para nos dar a revelação da sua palavra. Meu Deus! Como está a tua vida espiritual? Deus,
O Espírito Santo nos inspira a fazer esta pergunta agora: como está a tua vida espiritual? Irmãos queridos, servos e servas do Senhor, quantos estão dormindo como as virgens loucas, diante, meus irmãos, desta obscenidade? Ainda tem, e talvez tenha aqui, tenha crentes que perdem o seu tempo acessando Big Brother, olhando novelas globais, meus irmãos, que fazem apologia ao homossexualismo, que fazem apologia à destruição da família, que fazem apologia à troca de casais. Meus queridos irmãos, saí desta Babilônia, diz o Senhor, sai dela, porque os seus pecados têm chegado até diante de mim, e o Senhor não suporta mais. Está chegando a hora, está chegando a hora. É por isso que Malaquias escreve dizendo: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. Está chegando a hora. Quem é santo, santifique-se mais ainda, e quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas a palavra para nós é a palavra da santificação. Quem é santo, santifique-se mais ainda, santifique-se mais ainda, porque os santos é que vão para a glória, os santos é que vão ouvir a chamada, os santos é que receberão e ouvirão a voz do arcanjo. Aleluia! Versículo 19 diz: ai das grávidas, ai, diz a Bíblia, ai, irmãos, é o sinônimo de dor, ai, é sinônimo de aflição, ai das grávidas. Eu já vi tanta heresia nesse versículo. Em uma certa ocasião, o pastor Saulo estava escutando a pregação de um pregador famoso aí. Ele caiu na asneira de dizer, relacionado com a pergunta que o Serginho fez sobre criança. Esse pregador escreveu dizendo que naquele dia as mulheres que estiverem grávidas, a sua barriga vai se abrir para o nenê sair do seu ventre. Irmãos, isto é heresia, irmãos. Temos que entender a exegese bíblica para compreender o que o Senhor está falando. Deixa eu vos refrescar a memória. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, nós vemos o Senhor falando sobre a mulher pisar na cabeça da serpente. É lógico que Deus não está fazendo uma referência à pessoa da Eva, não. O Senhor é muito mais além disso. Ele está fazendo uma referência à igreja do Senhor Jesus Cristo, que é comparada como a noiva do Cordeiro, é comparada como uma mulher. E esta mulher, meus irmãos, sabe qual é o nome desta mulher? O nome dela é Igreja Gloriosa, porque ela não tem mancha, porque ela não tem ruga, porque ela não tem mácula. Esta igreja gloriosa é uma igreja que está preparada, é uma igreja que está alicerçada nas Escrituras, é uma igreja que está fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos, é uma igreja que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas está pronta, com seus ouvidos prontos para ouvir o toque da trombeta, para ouvir a chamada. E Salomão, num lance de revelação, ele ouviu essas palavras quando o Senhor diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. A igreja do Senhor é também chamada de formosa, é também chamada de amada. Por quê? Porque ela não está misturada, ela não está prostituída, mas ela está aguardando, ela está esperando. Se essa noiva está aqui nesta noite, levante a mão e adore a Ele e glorifica a Ele, porque só a noiva vai ouvir a voz do noivo. E a noiva diz: eis aí a voz do meu amado, eis aí que ele vem pulando, ele vem saltando sobre os outeiros. Ai das grávidas. Mas o que quer dizer isso, pastor?
pastor, já estamos entendendo, meus irmãos, que o Senhor dirige-se à igreja como sendo a figura de uma mulher. Agora deixa-vos dizer com clareza a revelação das Escrituras. A Bíblia diz, meus irmãos, Paulo um dia chega para a igreja e diz assim para eles: irmãos, eu gostaria de vir até vocês com uma palavra mais forte. Eu gostaria de vir até vocês com uma palavra de salvação, mas porventura não há divisão e contenda entre vós. Por isso eu tenho que vir até vós com leitinho materno, com leitinho espiritual. Observe bem para que você entenda a revelação desta noite. Tem muitas igrejas por aí que estão ao contrário da palavra. A Bíblia diz, quando esteve Nicodemos diante de Jesus Cristo, perguntando para o mestre: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino do céu? E o Senhor disse para ele: Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. Necessário é que você nasça de novo. Olhando para esse texto 19 do capítulo 25, ai das grávidas. Tem muita igreja por aí, meus irmãos, que só tem nome de igreja, mas que não nasceram ainda, estão no mundanismo, estão no pecado, estão na lascívia, estão na sensualidade, precisam nascer para uma nova vida. E o Senhor nos dá revelação dizendo: ai das grávidas. Levanta a mão e adore a Ele um minutinho. Adore a Ele um minutinho. Deus está falando aqui nesta noite. Adore a Ele aí. Adore a Ele aí. Ai das grávidas. Entenda isso, meus irmãos. Nesse tempo, a igreja grávida vai ficar aí. Aquele que não nasceu de novo vai ficar aí. Aquele que vive na velha natureza não vai ser arrebatado. E o Senhor deixou como sinal: ai das grávidas. Ai das grávidas. E ele diz mais ainda: e das que amamentarem naqueles dias. Há um grande perigo da amamentação. Tem muitas igrejas amamentando bebês, bebezinhos que não aprenderam a caminhar sozinhos, não aprenderam a ser adulto na fé, não estão na estatura de Cristo ainda, estão amamentando. Tem muitos pregadores aí que não pegam uma palavra de salvação, que não pegam mais uma palavra de conversão, porque eles têm uma mamadeira na mão, estão amamentando a igreja. Tem muitos pastores por aí que estão só dando um espiritual, mas a igreja precisa entender que se não largar o pecado, se não largar a lascívia, se não deixar a sensualidade, se não deixar o mundanismo, a Bíblia diz que tais não herdarão o reino de Deus. E o Senhor me inspira para dizer para você: nada que você não conheça, porque eu sei que aqui tem um homem de Deus que prega a palavra para a igreja, estão apenas endossando o que ele já tem pregado. É preciso mudança de vida, é preciso mudança de vida, é preciso um novo nascimento. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Tem que nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, irmãos, não verá o reino de Deus. A Bíblia é clara, a Bíblia não faz rodeio, a Bíblia não tem meio termo, irmãos. Ou somos de Deus ou nós não somos, ou nós servimos a Deus ou nós não servimos. Eu lembro, irmãos, como é que diz assim, uma alegoria que eu ouvi uma certa vez, que estava um moço que subiu em cima de um muro, e ele ficou em cima daquele muro, e de um lado estava Satanás e os demônios, e do outro lado estavam crentes, e os crentes diziam para ele: vem para cá, passe para cá, irmão, aceita Jesus, vem para cá, vem para cá. Mas ele ficava preocupado, porque os que estavam lá no lado do diabo não chamavam ele, só quem chamava ele eram os crentes. E os crentes diziam: vem para cá, irmão, desce desse muro, passa por lá de cá. Então ele um dia estava passando o diabo pela beira do muro, e ele invocado, chamou o diabo e perguntou para o diabo: ô diabo, por que eu estou aqui e eu vejo todos os dias os crentes me chamando, mas você não me chama? O diabo claramente olhou para ele: sabe por que eu não te chamo? Porque o muro é meu, meu
amigo. O muro é meu. Tu estás em cima do muro, tu estás comigo. Pode ficar aí, meus irmãos. Desça do muro, seja crente de verdade. Passe para o lado de Jeová. Não seja meio crente, porque não tem meio termo, não. Só quem crê